Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Hoje é o quadro queridíssimo do nosso podcast, que é o Analisando, no qual as pessoas enviam histórias pra gente e a gente analisa de acordo com as nossas percepções, as nossas abordagens teóricas dentro da psicologia e dentro do que uma limitação de uma história de uma página, 2 páginas pode dar pra gente aqui. Pra gente ajudar, eu acho que as pessoas a refletirem, terem insights, reavaliarem. Tanto a pessoa que mandou, né, na própria vida, quanto outras pessoas aqui que também podem se sentir ajudadas ou identificadas por essa história. Então, se você quiser participar do nosso quadro Analisando, você pode enviar a sua história lá pro nosso e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com, que a gente vai sinalizar lá quando a sua história entrar aqui pra fila. A gente tem várias histórias e acaba que muita gente manda história pra gente e a gente tenta, dentro do que a gente consegue aqui da demanda do podcast. Normalmente, a gente junta 2 histórias que vão ter um tema, um ponto que a gente quer trazer parecido. Porém, a história de hoje, a gente vai fazer só sobre uma história, uma pessoa que mandou, e a gente quer agradecer do fundo do nosso coração, porque essa pessoa é uma apoiadora nossa lá do Orelo. Se vocês quiserem também se tornar os nossos apoiadores, vocês vão estar aqui no link da descrição do episódio. Pra vocês apoiarem a gente, vocês pagam um valor lá super simbólico, que super ajuda a gente. E vocês vão ter direito a um episódio extra, exclusivo por mês, tirando a toda a nossa biblioteca de conteúdos. E os apoiadores, eles têm prioridade na fila de espera das histórias. Então acaba que, quando eles mandam uma história, a gente dá uma prioridade pra ser nos próximos episódios. Essa nossa apoiadora acabou mandando, usou o nosso código, que a gente tem lá com os nossos apoiadores. A gente sempre vê se o apoio tá ativo ou não, para ver se o código pode ser usado ou não. E vamos fazer um episódio dedicado aos nossos apoiadores, dedicado à área de apoio. Então, parabéns, muito obrigada. Parabéns e muito obrigada, né? Parabéns por você estar aqui e muito obrigada por estar apoiando e por estar acreditando, porque, gente, realmente faz diferença e a gente tá muito feliz em quem acredita aqui no nosso projeto. Thank you! E também, se você quiser participar de outros projetos aqui do Psicologia Sincera, vocês também podem entrar na nossa comunidade no WhatsApp, que lá a gente conversa sobre os episódios, a gente troca sobre materiais de psicologia e tudo mais, sobre reflexões, tudo que aqui o nosso público quer vai estar por lá para vocês se comunicarem diretamente com a gente. E antes da gente ir pro episódio, eu queria convidar vocês pro nosso primeiro grupo oficial de trocas do Psicologia Sincera. Sim, gente, finalmente vai acontecer. Eu não sei nem por que a gente não fez isso antes, mas eu tô muito animada. Pra quem ouviu, inclusive, o nosso último episódio, que a gente falou de grupos, né? Se você realmente pertence aos grupos que você participa, ou se você só acompanha esses grupos. Enfim, para quem ouviu esse episódio, sabe que no final dele a gente fez esse anúncio super legal, super importante, de nada mais, nada menos que o nosso primeiro grupo oficial de trocas do Psicologia Sincera. O que são trocas? Bom, resumindo, a gente vai se encontrar 2 vezes por mês entre ouvintes, num grupo pequeno, exclusivo. Então, assim, a ideia é que sejam poucas pessoas mesmo para ser um espaço seguro, um espaço de intimidade, que a gente possa construir esse espaço entre os participantes do grupo para a gente poder falar dos temas dos episódios juntos. Então, se você já terminou algum episódio nosso com vontade de continuar essa conversa com a gente, de ouvir outros ouvintes, outros sinceros, de compartilhar a sua história, de ouvir de outras pessoas, enfim. Se você tem essa vontade de poder ter esse espaço para trocar mais, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Mais informações sobre valores, sobre como que vai funcionar o grupo, sobre o que vão ser esses 2 encontros especificamente, vão estar no formulário aqui na descrição. Até para vocês poderem fazer a pré-inscrição de vocês. A gente está nas últimas vagas disponíveis, porque como eu falei, realmente a ideia é que seja um grupo bem pequeno. Então, se você acha que faria sentido para você, não perde tempo, não deixa de se inscrever no link aqui embaixo, para poder estar com a gente 2 vezes por mês online no nosso grupo de trocas. E também, gente, antes da gente começar de fato a história, depois de dar todos esses avisos, essa história aqui pode ter gatilho de abuso sexual. Então, se você tá num momento sensível e esse tema é sensível pra você nesse momento, a gente te convida a ouvir outros episódios da nossa biblioteca que talvez não vão trazer esse mesmo gatilho que vão estar aqui. O episódio não é só sobre isso, mas esse episódio traz relatos de abuso sexual que é importante para as pessoas que tiverem num momento sensível tomarem cuidado ao ouvir o episódio agora. Muito importante sempre a gente ter esse cuidado. Então, com isso dito, bora de primeira e única história? Bora!
Olá, meninas! Conheci o podcast de vocês através do episódio Como Acolher as Pessoas e me ajudou muito. Depois disso, eu fiquei obcecada pelo podcast de vocês, maratonei todos os episódios e indiquei para os meus amigos. O Psicologia Sincera é muito necessário. Tô entendendo ainda como lidar com tudo, mas acho importante compartilhar essa história. Ainda tenho dificuldade de falar sobre, não contei pra nenhuma pessoa próxima, mas escrever é mais fácil. Vamos à minha história. Óbvio que é sobre relacionamentos. Quando eu tinha 16 para 17 anos, comecei a namorar um cara de 23. Ficamos juntos 1 ano e meio e depois quis terminar para curtir minha vida. É importante dizer que foi um namoro escondido dos meus pais e da minha família. Eu perdi minha virgindade com ele morava com uns amigos, então sempre ia pra casa dele porque ele ficava sozinho. Quando terminamos, eu fui buscar minhas coisas e ele me estuprou. Eu só conseguia pensar que se eu ceder, ele para. Eu nunca consegui dizer em voz alta que eu fui estuprada, nem pra minha terapeuta. Quando acabou, eu fui embora e deixei minhas coisas lá. Coloquei isso no fundo da minha cabeça e acabei esquecendo. Vim de uma criação evangélica que me causou diversos traumas, principalmente sobre isso de relacionamentos, que eu sempre fazia tudo escondido enquanto morei com os meus pais. Um ponto a acrescentar é que eu odeio contato físico com pessoas que eu não tenho intimidade, beijo no rosto, abraço ou que toquem em mim. A pessoa precisa ser muito próxima para eu querer dar um abraço nela. Minha vida seguiu, saí de casa com 20 anos e fui morar numa república. Comecei a conhecer a vida, fui para minha primeira balada, descobri minha bissexualidade que sempre esteve ali desde adolescente. Entre parênteses, sempre fantasiava que eu pegava a Sam de 3 espiãs demais. Depois tive um relacionamento de 6 meses quando tinha uns 21 anos, com um cara bem legal, doido pra fazer uma homenagem, coisa que nunca aconteceu. Decidi terminar com ele quando ele me disse que me amava, mas que amava outra menina também. Passando mais uns anos, conheci um cara na faculdade com 22 anos. Ficamos juntos no primeiro ano da faculdade, foi incrível e intenso, mas que me levou ao alcoolismo. Um dia, ele disse que me amava e eu não consegui responder. Umas 2 semanas depois disso, ele ficou com uma menina da nossa sala e aí me veio o sentimento de por que eu não sou o suficiente? Sofri por uns 2 anos, saí dos 55 quilos para quase 90, isso me destruiu por uns 2 anos. Na pandemia, consegui me reerguer, voltar a ser quem eu era, emagrecer. Nesse meio tempo, mesmo destruída, me envolvi com um menino que morava em outra cidade e mesmo gorda, ele me quis. Ficamos juntos um tempo, até eu descobrir que ele namorava por um perfil que ele criou no Instagram. Apareceu a notificação, fulano está no Instagram como X, cliquei e eu estava bloqueada e pensei, por que ele criou outro perfil e me bloqueou? Eu tinha uma conta secundária de uma página de memes com a minha amiga. Fui lá e tinha o nome da namorada na bio e tudo. Aí fui no perfil dela e vi que eles estavam juntos há anos. Eu decidi me afastar sem questionar, só me afastei. Isso é um problema. Eu evito conflitos e fico lidando com os meus demônios, porque é mais fácil lidar comigo mesma do que com os outros. Eu sofri, mas nem tanto. Aí resolvi curtir minha solteirice. Tinha acabado a pandemia, conheci umas pessoas, mas ninguém que me desse aquele frio no estômago. E eu ficava manifestando pro universo como eu queria um homem com todas as características que eu gostaria em um namorado. Até que conheci um cara no trabalho. Fisicamente, ele era tudo o que eu pedi, mas precisava saber se ele teria as outras características. Começamos a nos envolver e 6 meses depois estávamos namorando. Ele é perfeito dentro das características que eu queria em um parceiro. Eu vivi um sonho. Óbvio que ele tinha pontos que me incomodavam, como querer se afastar quando tinha um problema, por exemplo. Isso foi bem difícil. Mas, no começo de 2024, tivemos uma conversa em que eu achei que tudo tivesse ficado acertado e depois disso vivemos meses incríveis. Mas ele ainda não conseguia se abrir diante de problemas. Ele não falava e eu também não me preocupava em perguntar. Bem, no final do ano passado, ele foi assaltado à noite, me mandou mensagem e eu achei que ele estivesse mentindo. E eu não consegui dar o apoio imediato. Eu fui acolhê-lo no dia seguinte à noite e depois disso tudo ficou estranho. E eu comecei a fazer terapia para entender o porquê de não conseguir apoiá-lo. Eu me senti abaixo do cocô do cavalo. Foram semanas difíceis e nisso ele começou a se afastar e terminamos em janeiro desse ano porque ele não queria mais se sentir sozinho na nossa relação. Palavras dele. Só vivemos momentos bons e é verdade, nós nunca brigamos. Eu sempre quis ter conversas difíceis, mas quando a gente estava junto era tão bom que eu simplesmente não conseguia para não estragar o momento. Respeitei tanto o espaço individual do outro que acabei sendo omissa em pontos importantes. Foi na terapia que me lembrei do estupro e a partir disso tentamos entender o porquê de tudo sempre ser tão caótico nas minhas relações e eu não conseguir me envolver 100% em uma relação. Estamos nesse processo de entendimento, dentro desse caos conheci o podcast de vocês e foi essencial para conseguir acolhê-lo, mas só conseguir fazer isso na nossa conversa de término, infelizmente. Descobri que meu tipo de apego é ansioso, porque eu tô sempre esperando o pior,
sempre esperando que o outro vá embora. Comecei a ler A Coragem de Ser Imperfeito e me ajudou a lidar melhor com a minha vulnerabilidade e entender minhas emoções. Saí do relacionamento com um cara que eu queria que fosse meu marido e o pai dos meus filhos, com aquela sensação de que o meu melhor não foi suficiente, com a sensação de impotência, de que não soube acolher e de que pro nosso relacionamento eu procurei melhorar tarde demais. Hoje, quando eu tô escrevendo, faz 7 dias que terminamos oficialmente. Meninas, só pra ficar claro, eu sei dos erros do outro, mas eu tô focada em entender meus erros pra melhorar como pessoa. Eu nunca fui a pessoa de acolher. Se visse alguém chorando ou sofrendo, eu corria. Agora, depois de entender melhor como acolher, eu tô tentando melhorar em acolher com as minhas amigas. Termino a história com um recado para as garotas. Que se um dia vocês sofrerem qualquer violência, não se calem. Não lidem com isso sozinhas. Procurem ajuda. Acho que é isso. Obrigada por me ouvirem e repito, o podcast de vocês é extremamente necessário. Que vontade de dar um abraço nessa ouvinte, né? Sim, porque dá pra ver que ela tá em muito sofrimento. E dá pra ver que é um sofrimento muito de querer conexão, buscar conexão e não conseguir ter essas conexões. Eu acho que a gente, da espécie humana, como ser humano, a gente busca muito isso e é muito sofrido quando a gente não consegue. Eu digo isso tanto da minha prática profissional quanto dos meus amigos, eu vejo o quanto a desconexão gera sofrimento. Eu fiquei pensando aqui várias coisas que a gente vai precisar pontuar. Não, eu acho que não sei se vai dar pra pontuar tudo, até porque tem muita coisa que eu vejo que você ainda tá entrando em contato. E por que eu acho isso? Mais uma vez você trouxe que você trava. Por exemplo, quando seu namorado disse eu te amo e você não disse nada, quando seu namorado precisou da sua ajuda e você não se sentiu ali confortável pra acolhê-lo. Não estou dizendo que você está errada em tudo isso, mas obviamente a forma como a gente age tem consequência no nosso relacionamento com o outro. E eu sinto que você tá evitando. E eu não ficou claro, assim, eu não peguei muito, não ficou muito claro pra mim. E talvez é porque talvez nem esteja ainda claro pra você o que é que você está evitando. Porque existe sim uma distância emocional que você coloca e qual é o propósito desse escudo que você tá usando. A gente ainda não sabe. Agora que você trouxe muito da questão do estupro, pode ser sim uma forma de você se distanciar. Mas eu acho que tem mais coisa aí que vai precisar ser explorada para além disso, somado a isso. Até porque, por exemplo, você disse que você entrou numa relação que você desenvolveu alcoolismo. O que acontecia que você precisava ficar entorpecida nessa época da sua vida? O que aconteceu que você saiu de 55 quilos, né, que você falou, pra 90 quilos? O que é que seu corpo estava sinalizando pra você? Que talvez você não estivesse escutando que o corpo precisou tomar essas medidas pra te proteger. Eu fiquei pensando nisso, assim, bem dentro do que a Ana Teresa falou, né? Ela até começou o podcast falando disso. A gente sempre tem nossos limites do que a gente consegue captar, gente, até porque é isso. São 2 páginas de história comparada a uma escuta que a gente tem muito mais aprofundada quando a gente tá em terapia com uma pessoa, né? Então, pra mim ficou muito isso também. Eu fui vendo, assim, vários movimentos que você foi fazendo ao longo da sua vida, na história que você foi contando pra gente, que parece isso, né? Assim, diferentes movimentos e diferentes formas de você lidar com alguma coisa que você estava vivendo naquele momento. E como a Ana Teresa trouxe, a gente não sabe exatamente o que, né? Assim, o que já fica essa reflexão pra você, assim, do que seria isso que você precisaria fugir ou que você precisaria se proteger. Até porque o jeito que você escreveu, assim, pode ser só a forma, pode ser uma coincidência, mas é muito da minha forma de enxergar e de interpretar, entre aspas, perceber a forma como a pessoa fala e como que eu me sinto lendo, né? E a forma como você foi descrevendo as suas relações uma depois da outra, assim, porque com 20 anos foi isso, depois com 21 foi tal pessoa, depois com 22, eu fiquei bem com essa sensação, como a Ana Teresa falou, assim, de uma coisa muito rápida, mas rápida nesse sentido de, não sei se foi a sua experiência, né, mas eu perguntaria pra você, assim, fica esse questionamento. Se você sentiu que foi um pouco rápido, assim, que foi uma coisa depois da outra e parece que não dava muito espaço pra aprofundar, né? E uma coisa que eu fiquei pensando até dentro disso, quando a gente fala de aprofundar, e até um pouquinho mais quando você traz esse ponto do acolhimento, não sei se vai fazer sentido, Ana Teresa, e aí queria ouvir até de você, assim, o que você pensa, mas muito ao longo da história me veio a palavra intimidade na cabeça, assim, e aí eu deixaria essa pergunta pra você, ouvinte, que mandou a história, e pra quem tá se identificando, né? O que significa intimidade pra você? O que significa intimidade na sua vida? Porque quando você traz esse momento, né, trazendo agora a minha percepção de uma pessoa compartilhando algo em que ela tá vulnerável e você podendo acolher essa pessoa, isso é um momento de muita intimidade. Quando você traz suas experiências sexuais e uma experiência de estupro, né, é uma experiência de intimidade com violência nela, né, assim, o sexo de alguma forma ali, você tá numa experiência sexual com uma pessoa, mesmo que seja casual,
tem um grau de intimidade ali, né? Você tá falando do íntimo, do seu íntimo e do íntimo da pessoa. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, como que é a linha do tempo da intimidade na sua vida? E o que isso pode estar falando de alguma forma de como que seu corpo e você, num geral, tá reagindo diante dessas intimidades que aparecem? Uma coisa que pra mim ficou muito clara na história é fuga, porque sempre tem fuga. Por isso que eu acho que as coisas são muito rápidas. Então, uma coisa que eu também fiquei me questionando muito aqui é a qualidade dos seus vínculos também, porque você focou muito na área amorosa, mas você falou que também tá aprendendo a acolher as suas amizades. Eu fico pensando também qual é o grau de profundidade que você tinha com as suas amigas, porque isso também vai falar qual é o grau de qualidade que você tem da sua rede de apoio. Quando você me conta também que você era mais nova, você tinha 16, 17 anos, e você escondeu dos seus pais que você estava namorando um homem mais velho, eu também tenho os meus questionamentos do quanto você recebia acolhimento dentro de casa e o quanto você se sentia confortável de se pôr vulnerável na sua relação com eles, porque eu acho que isso começa a dizer o estilo de cuidadores que os seus pais foram. E se seus pais não ofereciam um ambiente acolhedor, eu entendo você ter dificuldade não só de acolher, porque eles não te ensinaram a acolher as pessoas porque eles não te acolheram, como também de aprofundar a relação, porque é uma relação superficial. Você tá namorando, seus pais não estão nem sabendo o quanto de fato eles te conheciam, né? Ou te conhecem. Eu não sei como tá o relacionamento de vocês agora. Então, eu acho que essa superficialidade. Tô aqui gerando uma hipótese com base nas informações que eu tenho. Quanto isso talvez não esteja permeando um pouco aí sua vida. E eu fico pensando o quanto você se sente sozinho, porque pra mim foi muito marcante quando o seu ex falou que queria sair da relação porque ele estava se sentindo sozinha. Mas isso não era uma queixa sua. Então eu fico me perguntando o quanto se sentir sozinho em relações também não é comum pra você. E talvez você não questione tanto isso. E dentro disso que você falou, Ana Teresa, desse estilo de criação e de cuidadores que de alguma forma pode impactar, eu também me veio a palavra confiança, né? Assim, se era um lar, se era um espaço que você sentia uma confiança de poder se colocar, de poder colocar o que você estava vivendo, até porque de alguma forma isso vai impactar, como parece que aconteceu, né? A forma como você vai viver essas relações e o suporte que você vai ter quando alguma coisa não der certo. E aí, nisso, eu acho que é importante, obviamente, a gente poder dar voz e a gente poder acolher a sua vivência de estupro, né? Assim, que você não trouxe assim, a sua história toda permeada falando sobre isso, só pontuou, né? Mas ao mesmo tempo, como que não deve ter sido forte, assim. Primeiro de tudo, obviamente, eu sinto muito que você tenha vivido isso. E eu acho importante a gente poder trazer esse tema pra cá, assim, dar essa luz a essa sua vivência, até porque é muito tabu a gente falar. Primeiro, violência no geral, violência sexual já é um assunto tabu. Ainda mais quando a gente fala dentro de relacionamentos, né? Assim, eu diria que tem essa noção um pouco social, como se fosse uma coisa meio mascarada, né? De que o estupro ele acontece na rua, de noite, com uma pessoa desconhecida, com um cara desconhecido, assim. Não que isso não aconteça, né? Isso pode acontecer. Mas o que eu tô querendo dizer? Gente, como se não fosse normal, até porque infelizmente, acontecer estupro dentro dos relacionamentos, assim. Um spoiler e um aviso para quem tá ouvindo, assim, aviso, spoiler, informação, um dado, um fato para quem tá ouvindo, é que acontece muito, assim. As duas pessoas estarem num relacionamento não pressupõe que todo o sexo que acontecer entre essas duas pessoas seja consensual. Então, eu queria dar luz a isso, assim, né, pra você, pra gente poder te acolher e para as pessoas que estarem ouvindo poderem refletir sobre isso também, né? Eu concordo muito que a gente tem que pontuar isso, até porque eu acho que por um machismo, assim, muitas mulheres entram num local do tipo, Eu tô ali, eu sou esposa, namorada, enfim, qual é o rótulo que você tá ali, eu tenho que meio que servir, eu sempre tenho que estar disponível para o desejo sexual desse homem. E não, porque você serve ao seu desejo sexual, se for compatível com o seu parceiro, porque vocês dois se gostam, vocês se sentem atraídos por um outro, perfeito. Mas eu acho que é muito importante você também estar em contato com o seu desejo sexual. O que também me faz questionar como é que você lidou com a sua sexualidade depois desse estupro também. Uhum. Que a gente sabe que foi uma experiência ali marcante com o primeiro parceiro que você teve. Ainda tem uma bissexualidade em cima disso que você tá explorando, que também vão vir com outros tabus, outros preconceitos em cima. Então, como é que é essa área da sua vida? Que eu imagino que também vai precisar de muito olhar e de muito cuidado ali pra você entender e se autoconhecer também. Eu fiquei pensando sobre isso até quando você trouxe, Ana Teresa, outro ponto que ela nem mencionou, mas eu tô com vontade de dar voz a isso também, é que tem muita preconcepção em relação à relação entre uma violência sexual e a sexualidade de uma pessoa, né? Então, exemplo, a pessoa viveu uma violência com um homem e aí isso tornou ela, enfim,
lésbica ou bissexual. E assim, gente, não existe, assim, não tem essa relação. Mas eu acho esse um ponto muito bom, assim, até porque quando a gente fala da confiança, que a gente estava falando em relação a, primeiro, né, seus pais, seus cuidadores, como que era esse lugar da confiança, que também pensando como que foi pra você esse lugar da confiança, tendo vivido isso nesse relacionamento, né, assim, uma pessoa, porque para pra pensar, né, nossos pais, teoricamente, seriam pessoas que a gente poderia se colocar vulnerável, a gente poderia confiar. Não sei se na sua experiência foi isso que aconteceu, mas aí, nossos parceiros amorosos, a pessoa com a qual você está se relacionando também, né, se a gente for para pensar, deveria ser uma pessoa de você poder confiar. Então, esse é um ponto que eu acho que vale você refletir, você falou que tem terapia, né, de você poder levar para sua terapia, como que essas figuras importantes na sua vida, que você teria se colocado vulnerável e você talvez não recebeu essa confiança, né, assim, essa resposta de confiança dentro de um voto de confiança que você deu, como que isso não deve ter te impactado, né, assim. E pensando também, na verdade, dentro do tema do acolhimento, eu dei uma viajada aqui, mas eu vou compartilhar. E aí, ouvinte, se fizer sentido, pega e leva pra sua terapia, se não fizer, descarta, obviamente. Mas eu fiquei pensando muito sobre esse lugar do acolhimento que você tem dificuldade de dar pros outros, e me veio uma coisa assim, uma dificuldade de dar esse acolhimento pros outros, que de alguma forma você não teve esse acolhimento, assim. Não porque, né? Porque a gente não trabalha tanto nessa noção de causa e efeito. Mas eu percebi de alguma forma uma relação, assim, de você não conseguir dar algo que você não recebeu. Você não recebeu esse acolhimento, né? Entendo, até porque isso também é muito comum, né, das pessoas viverem violências sexuais e não compartilharem, então eu fico muito feliz de saber que você tá conseguindo falar sobre isso, que você falou disso na sua terapia e de você ter, inclusive, incentivado as mulheres que estão ouvindo o nosso podcast, né? Achei curioso em você ser porta-voz disso aqui no nosso podcast, de dar esse recado, das pessoas poderem falar, das pessoas não se calarem, porque realmente a experiência que eu tenho pessoal e profissional dentro desse tema é que falar cura é uma palavra forte porque a gente não trabalha com cura, mas assim, cura nesse sentido de que alivia, de que melhora, de que é realmente onde traz, né, assim, é curativo, é terapêutico para as pessoas poderem falar sobre isso. Então eu fico feliz que você esteja nesse movimento, mas eu fiquei com isso forte, assim, de qual que seria essa relação entre um acolhimento que você não consegue dar para os outros e um acolhimento que você não pôde receber, talvez em um dos momentos que você mais precisou dele. Ou até que ela não consiga dar pra si mesma, porque Uhum. muitas vezes vítimas de violência carregam muita vergonha dentro de si. E eu fico pensando o quanto não existe de vergonha também, até que a gente tava falando sobre machismo, de a culpa ser da mulher, porque você se coloca lá, porque você tava lá, o que que você tava usando, o que que você estava fazendo, o que que você estava falando. Então, muitas vezes a gente se responsabiliza, e até você mesmo colocou aqui em algumas vezes, né, em outras relações, que você não é suficiente, você que é o problema da relação. E, gente, muitas vezes o problema é a dinâmica da relação, não é que você esteja 100% certa ou errada, e nem que o seu ex esteja 100% certo ou errado, mas algumas vezes vocês dois têm bagagens que um nutre coisa no outro que não funciona a relação. Tem pessoas que realmente não dão match, gente, por causa que as bagagens que a gente tem de vida não dão match, infelizmente. Assim, pode dar match em algumas coisas, não tem ninguém que vai dar match 100% com a gente, mas assim, tem certas coisas ali que não vai encaixar. Sabe aquela imagem de você tentando colocar um quadrado onde é um buraco redondo? Tem coisa ali que não vai encaixar. Eu entendo que gera muito sofrimento, eu entendo que algumas vezes você talvez se responsabilize por coisas que, na verdade, estão fora do seu controle. Então, acho que a gente também pode sugerir muito você trabalhar o seu diálogo interno com você trabalhar o seu autoacolhimento, porque você vai precisar bastante. Eu tô entendendo que as suas experiências amorosas te machucaram muito, te deixaram com cicatrizes. Acho que de acordo com o que a gente vai vivendo, a gente vai acumulando traumas, a gente vai acumulando coisas que ficam presas dentro da gente, que é importante a gente falar sobre, não só pra gente retomar a narrativa do que a gente viveu, mas a gente se empoderar um pouco da nossa história, de não estou falando que o que você viveu não é ruim, mas que você se empoderar que, ok, isso aconteceu, eu sou uma sobrevivente, porque você é uma sobrevivente de um abuso sexual. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai construir sua vida, por mais que essa violência tenha acontecido com você? Eu acho que você retomar esse poder dentro de você, porque eu acho que quando a gente é violentado, assim, a gente se sente muito nada, assim, a gente se sente muito desamparado ali. E o que eu penso muito dentro das violências sexuais, violências no geral, né? Mas que é uma experiência de invasão, né? De invasão de você, invasão dos seus limites. Então, é algo também para você refletir sobre, você poder levar para sua terapia, assim, de como que ficou o tema dos limites na sua vida diante de uma situação tão forte de falta total
de limites de uma pessoa perante a você. E até interessante a sua estratégia, que você falou que a sua estratégia é Deixa eu ficar quietinha, que as coisas se resolvem ou as coisas acabam. de onde você aprendeu isso? Eu tenho muita curiosidade de onde você viu, talvez desde mais nova, talvez lá de adolescente, que se omitir, ficar quieta, é uma solução melhor. Não sei, a gente tem várias hipóteses em cima disso, eu não tenho como afirmar nada aqui, mas muitas vezes você estava em um ambiente que algumas vezes já era abusivo e reagir aos abusos gerava mais abuso, então era melhor ficar quieta. Ou algumas vezes seus pais te ensinaram que você tem que ser a boa garota, que tem que ficar quietinho, tem que dar trabalho, e aí você tem que ser agradável. Como mulher, você tem que ser agradável. E tudo mais. Entendeu? A gente pode ir pra tantos lugares que eu não tenho nem como entender de onde vem, mas se questionar por que esse comportamento tá aí. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né, Matheus? Assim, é muito mais esses questionamentos do que as respostas aqui. Mas você tocou num ponto, em dois que eu tô pensando muito, assim, que eu acho interessante a gente deixar de mais questionamentos pra você, ouvinte, e pra quem tá ouvindo, que é de você poder perceber, ouvinte, o que você aprendeu, assim? Quais são essas crenças ou essas regras que você tem em relação a como que as coisas são ou como que as coisas deveriam ser? Porque a natureza trouxe boas hipóteses e bons exemplos, né? De exemplo, você pode ter aprendido que reagir perante um abuso gera mais abuso? Não sabemos, uma hipótese. Você pode ter aprendido que ficar calada é melhor, ou que você tem que ser boazinha, assim, todos nós, dentro das nossas experiências e das nossas criações, temos essas, assim, isso não é o conceito não é esse, né, mas eu vou chamar aqui de regras mentais, digamos assim, né, são essas regrinhas, essas crenças, em Gestalt terapia a gente chama dessas introjeções, que são coisas que a gente só foi aprendendo, absorvendo, e a gente vai agindo e reagindo nas nossas vidas, de acordo com essas crenças, na maioria das vezes sem ter a menor consciência de que a gente tem elas, né, dentro da gente. Então, acho que esse é um bom caminho também para você entender, para além da sua vivência de estupro, a sua vivência mais ampla na sua vida, quais foram esses aprendizados que você pode ter tido, que você pode ter absorvido mesmo sobre você, sobre relacionamentos, sobre sexualidade, sobre intimidade. Vocês veem como é complexo, gente? Por isso que terapia não é remédio, não é uma coisa de um dia para o outro, né? Porque são muitas portinhas e é bem a metáfora da casca da cebola que a gente vai tirando, a gente vai tirando, a gente vai tirando. Os ogros têm camadas, a cebola tem camadas, entendeu? Porque são muitos caminhos, são muitos temas. Então, mas assim, um questionamento que eu deixaria pra você é em relação a esses aprendizados. E por fim, a Natureza também tocou num ponto que eu achei bom de ressaltar, que ela falou da vergonha que muitas pessoas sentem diante de uma vivência de violência sexual. E esse era outro ponto que eu fiquei, assim, que eu queria deixar mais um questionamento pra você, né? Que você foi falando muito do que você viveu, mas eu acho que você falou pouco de como que você se sentiu. E na minha abordagem, né, na Gestalt terapia, a gente faz muito essa conexão, assim, de que todas essas estratégias que a gente faz, que todos nós temos diante das nossas vivências, diante dos nossos traumas, diante das nossas questões, todos nós desenvolvemos mecanismos para a gente não entrar em contato, para a gente não encarar, digamos assim, algo. Ou pra gente não entrar em contato, porque tá difícil de entrar em contato com alguma emoção, ou com algumas emoções. Então eu fiquei também com isso, assim, você mencionou o alcoolismo, você mencionou o ganho do peso, né, que a gente nem falou tanto aqui, você mencionou essa evitação de algumas conversas, então me parece que são várias estratégias e várias formas diferentes, e a pergunta que eu deixo pra você, que é um pouco do que a gente falou no início do episódio, né, assim, dessa análise da sua história, mas você tava fugindo do quê? E aí, a pergunta é, você tava fugindo de qual emoção? Assim, se você fosse reler toda essa história que você mandou aqui pra gente, e você fosse nomear e tentasse nomear quais emoções são essas que você sente diante dessa história? O que talvez você pode estar sentindo ou em algum lugar dentro de você existe de emoção, mas que você não está fazendo contato? Porque às vezes poder fazer contato com essa emoção, botar ela para fora e ver como que ela tá aparecendo ou não tá aparecendo diante de tantas vivências difíceis, possa ser um caminho também para você ir desenvolvendo uma consciência maior sua em relação ao que você sente e, a partir disso, também poder usar isso a seu favor dentro das suas vivências e das suas próximas relações. Mas só voltando, por fim, no ponto da intimidade. Isso é uma relação de mais intimidade que a gente faz aqui, esse convite de você com você mesma, né? Porque uma relação que você tenha mais autoconhecimento, mais consciência de você e das suas emoções, é uma relação de mais intimidade, né?
achei ótimo a fala da Luísa pra gente finalizar aqui. Eu acho que se vocês se identificaram com a história, se vocês também querem acolher essa ouvinte de alguma forma, porque a gente trouxe muita coisa aqui, a gente começou falando, né, que a gente queria dar um abraço nela. Eu acho que a gente poderia usar o emoji. Sabe uma pessoa falando, assim, meio que cuspindo com os negocinhos, assim? Que é um emoji que é meio cinza, meio azul escuro, assim. Porque ela termina dando esse conselho pra vocês, que eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar, que é não se calem, falem sobre e procurem ajuda. Então eu acho que a gente pode deixar esse emoji que eu acho que representa essa história, meio do tipo, falem, não fiquem caladas. Eu acho ótimo, assim, porque ressalta esse ponto, né, de como que é importante, no geral, né, a gente falou muito aqui no podcast, a rede de apoio, a gente poder falar para as pessoas aquilo que a gente tá vivendo, aquilo que a gente tá sentindo, ainda mais nós mulheres, quando a gente fala de uma violência sexual. Então, se você se identificou, e também como uma forma de acolher a ouvinte que mandou essa história, coloquem aqui embaixo na caixinha do Spotify esse emoji de uma pessoa falando, né? E, pessoal, se vocês também quiserem ter prioridade na fila das histórias e ter um episódio só com a sua história, que nem essa ouvinte e nossa querida apoiadora, vocês podem ir lá no Orelo, que vai estar aqui na descrição. Vocês assinam lá, mandam a história pra gente com os códigos, os nossos combinados que a gente tem por lá com os nossos apoiadores. Participa de um grupo exclusivo também no WhatsApp dos nossos apoiadores e ajudam demais o nosso podcast, porque realmente a ajuda de vocês faz diferença. Então, se vocês gostaram desse episódio, compartilha, pega o nosso @ nas redes sociais, que é @podcast Psicologia Sincera, marca a gente adora ver quando vocês estão marcando a gente. E também não deixa de classificar esse episódio nas suas plataformas de áudio, porque também ajuda a esse podcast e os episódios chegarem a cada vez mais pessoas. Se vocês também quiserem me encontrar nas redes sociais, eu tô no @Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa. Tô no @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo o Instagram do nosso editor de áudio, Bernardo Dabu, e do nosso designer, Fernando Picamilho, assim como o link pra nossa comunidade, como a Ana Tereza falou, do WhatsApp, do Psicologia Sincera, onde a gente troca sobre os episódios, a gente avisa vocês tudo de lançamento, de novidade que a gente tiver, a gente avisa diretamente pra vocês por lá, pra gente poder ter esse espaço mais próximo de troca mesmo. E agora a gente tá montando o nosso grupo do Psicologia Sincera, em que eu vou estar ministrando. Então, se você tem vontade de continuar essa conversa, às vezes você termina um episódio e sente vontade de poder trocar mais, de poder compartilhar a sua vivência, aquilo que você se identificou, talvez, ou com a história, ou com alguma análise que a gente fez, a gente está agora com esse espaço pra gente poder acolher ainda mais quem nos escuta, com mais proximidade ainda, que é o nosso grupo do Psicologia Sincera. Então, todas as informações também vão estar aqui embaixo na descrição do episódio para quem quiser se inscrever para participar, quem quiser mais informações também de como que vai funcionar, um grupo online, importante de falar, mas isso tudo vai estar aqui embaixo na descrição do episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.